Capítulo 22. Um ponto de luz nas trevas. Na saída reencontramos Frei Quirino, que muito gentil desejou-nos boa viagem. Os médicos ficaram para trás, conversando mais um pouquinho com ele. Eu, Aloísio e os outros fomos ganhando estrada. Logo depois, Zeus, Kelly, Ísis e Misael juntaram-se a nós. Não perguntei onde iríamos, mas também não precisava. O ar ia ficando deletério, denso e mórbido. Aproximávamos do umbral inferior. Se o solo era lodoso, o céu era coberto de nuvens escuras, como se estivéssemos envoltos por sombras tenebrosas. Ápila perguntou-me: "Está com medo?" "Medo de quê, companheiro?" Ele nada mais falou, mas aos nossos ouvidos chegavam os ruídos mais estranhos. Eu não via a hora de avistar algum ser humano, mas o céu ficava cada vez mais turbulento. Orava tanto a Deus que as lágrimas me faziam companhia. Nisso, um barulho terrível, como se uma catástrofe fosse ocorrer, chegou aos nossos ouvidos. Era como se um turbilhão se aproximasse. Detivemo-nos, protegidos pela oração. Um grupo passou por nós em desabalada correria. Logo, outro atrás dele. Era uma briga entre bandos trevosos. Os urros eram assustadores. "Calma, muita calma", alertou Misael. "Os irmãozinhos estão agitados. Isso é comum entre eles. Aqui o ódio toma conta dos espíritos." Continuamos a caminhar, até divisarmos aqueles seres endurecidos, que pareciam concentrados nas imediações dos vales sem um lar que os abrigasse. Somente árvores e rochas. Pareciam mendigos sem roupas decentes nem casas. Aminta pediu que parássemos e olhássemos o vale que se estendia à nossa frente. Ninguém pode calcular o horror desse lugar. Vários espíritos sendo maltratados, verdadeiros escravos dos mais fortes, torturados mesmo. "Por que batem tanto nesses homens?" perguntei a Amintas. "Porque estão vingando-se daqueles que outrora, abusando da autoridade, do poder do mando, e também o torturavam." "E que mérito têm eles para se vingar assim?" "Nenhum. Mas para mentes sem Deus, a vingança é o único meio encontrado como ajuste de contas. Por isso, vampirizam suas vítimas." E o que estamos fazendo aqui? Nosso trabalho não é com os aborteiros? Sim, mas isso não nos impede de prestar auxílio aos necessitados. Nisso, avistamos um espírito que fazia outro de cavalo. Montado nele, chicoteava dizendo: "Anda ligeiro, senão te mato." E o coitado, com as mãos machucadas, ia correndo de quatro, enquanto o cavaleiro ria ruidosamente. Quando passaram por nós, Ápila, com seu poder magnético, tirou-o de cima de sua vítima, e ele se desequilibrou, levando um tombinho. Como esbravejou! Fiz tudo para conter o riso. Confesso que foi muito engraçado. Aproveitando o descuido do algoz, Aloísio retirou a vítima, que aqui chamarei de Túlio, e o resguardou junto a nós. O homem, assustado, só implorava: "Salva-me, mensageiro de Deus, salva-me! Nem sei por que estou aqui, jamais o maltratei, somente cumpri a lei." Ninguém lhe dava atenção. Ele falava muito e só parou quando Kelly lhe aplicou um passe. O outro, ao se levantar do chão, gritava tanto, chamando a guarda do lugar, que tivemos de nos abrigar mais uma vez na prece. Quando percebemos, todo o vale estava em alerta. Diziam eles: "Os filhos de Deus estão aqui." Mas se a guarda trevosa ficou atenta, por outro lado, as vítimas daqueles espíritos tudo faziam para fugir, e logo tínhamos ao nosso redor muitos deles, em estado desesperador. Ainda ficamos mais algumas horas.
O nosso grupo já abrigava uns 15 espíritos sofredores. Pensava, como vamos sair daqui? Será que algum de nós tem experiência com este vale? Amintas respondeu-me. Sempre trabalhei neste lugar. Não estamos saindo da rota de trabalho. Este vale também está repleto de aborteiros. Muitos deles defenderam o aborto ou criaram leis favorecendo. Eles são culpados pelo extermínio de várias e várias almas que só pediam: deixe-me viver, não me matem. Além de criarem as leis e as defenderem, executaram-nas sem piedade. Hoje moram aqui, junto aos torturadores, aos exterminadores, enfim, aqueles que abusaram da autoridade. O homem, quando encarnado, não imagina o que espera após a separação corpo físico e espírito e vai praticando atos selvagens. Não seria mais fácil se todos os encarnados se tomassem espiritualizados? Cessariam as violências e os homens não sofreriam tanto nos umbrais. No maior silêncio, fomos andando à procura de um meio de sairmos dali. O lugar ficava cada vez mais tenebroso e os gritos mais horrorosos. Os irmãozinhos recebiam tratamento especial e nós acompanhávamos como se estivéssemos anestesiados. Íamos vencendo os empecilhos, ora um pântano lodoso, outras vezes insetos dos mais peçonhentos. Quando já nos aproximávamos da porta do vale, que parecia imensa rocha, uma mulher nos barrou os passos, dizendo: tirem-me daqui, não suporto mais os torturadores. Com muita piedade ia socorrê-la, mas me seguraram pelos braços. Não faça isso. Deixe para os encarregados do socorro. Amintas aproximou-se quando ela soltou estrondosa gargalhada, tentando abraçar o socorrista, que foi envolvendo-a com fluidos de amor. Ela os recebia como se fossem chicotadas. Gritava: vão para o inferno, filhos do diabo! Deixem-nos em paz. Amintas nos deu sinal para passarmos e só respirei aliviado, quando ultrapassamos a gruta e nos vimos longe dali. Quem é ela? Perguntei. É uma irmãzinha que sempre defendeu o aborto, gritando para as mulheres o direito da defesa do seu corpo e de dizer não à gravidez. Líder feminista, lutou pela liberação do aborto em seu país e hoje vive neste vale, ainda mais revoltada, coberta de ódio e maldade. Assim, levamos alguns irmãozinhos conosco em fila indiana. Nada falavam, mas tinham no olhar o desespero de uma vida. Para onde iremos levá-los? Para o hospital da Terry, informou Kelly. Caminhamos ainda algumas horas até alcançarmos o abrigo, onde já nos aguardavam. O hospital, todo branquinho, era um raio de luz que despontava na escuridão da dor e do desespero. O hospital de Terry abriu suas portas para receber os nossos doentes e irmã Sophie nos alojou numa bela sala, florida e perfumada, onde reequilibramos os nossos espíritos. Os doentes foram levados para as enfermarias, onde primeiramente iriam receber uma boa limpeza. Ouvindo música, procurei relaxar e logo adormeci. Quando acordei, meio sem graça, Lelis sorria-me. O que aconteceu, Sérgio? Respondi. Eu é que pergunto. Por que você andou? Perguntas sem respostas. Eu não respondia dele, nem ela a minha. Nesse momento, outra irmã viera chamar-nos. Estávamos sendo esperados na sala de palestras. Irmã Maria, uma bela senhora, sorriu-nos, desejando boas-vindas. Ela resplandecia carinho e amor. Emocionado, beijei sua mão e a olhei com imenso respeito. Maria José convidou-nos à oração. Pai generoso e bom, apiedai-vos dos vossos filhos imaturos e dai-lhes
a oportunidade de ressarcir seus erros. Não os deixeis perdidos nas estradas escuras do ódio. Clareai os seus olhos para os campos do trabalho e dai-lhes coragem para plantar as sementes da humildade, do amor e do perdão. O sofrimento na terra é imenso e ninguém existe que não esteja colhendo o fruto dos seus erros passados. Mas vós sois o Pai bondoso e tendes o poder de aliviar todos os sofrimentos. Confiantes, portanto, em vosso amor, esperamos que ao ouvirdes as nossas preces, façais brotar nesses endurecidos corações o desejo de paz e que eles venham a praticar o bem, a fim de mais facilmente prosseguirem no caminho da evolução. Precisamos de forças, alento e coragem para conseguir atingir o fim da jornada. Tirai, Senhor, de nós o véu que nos embaraça, purificai nossas vidas para que sejamos dignos do vosso amor. Pai amado, assim seja. Terminada a prece, Irmã Maria José levou-nos até a enfermaria, onde nem reconhecemos os antigos maltrapilhos. Quase todos dormiam. Eles ficarão aqui? Perguntei. Não, meu irmãozinho. Terão de seguir para o grande Hospital de Maria, onde receberão cuidados especiais. Nós somos apenas uma pequena luz no caminho. Aplicamos os primeiros socorros. A irmã trabalha com muitos auxiliares? Trabalho com Sophie, Caterine, Magnólia, Paulina, Dr. Murilo e Dr. José Pitar. Que Deus os abençoe, irmã querida. Tivemos muitas elucidações e Irmã Maria nos contou o que se passa naquele vale. Eles também vão até lá prestar auxílio. Quantos no corpo físico julgam que quem desencarna descansa? Esses espíritos lutam pelos que sofrem, dando-nos valorosas lições de amor. Irmã Maria projetou para nós um filme sobre socorro, onde a equipe de Terry prestava auxílio àqueles estranhos espíritos. Nele, víamos almas torturadas, debatendo-se em uma substância viscosa. O lugar era impressionante. Um não se importava com o outro, mas os anjos divinos tudo faziam para auxiliá-los. A irmã explicava-nos que naquele vale estavam confinados muitos espíritos esclarecidos intelectualmente, mas sem elevação moral. A morte não foi encarada como um fato normal para eles. Foi um golpe terrível e fazem dos seus impulsos inferiores a razão de vida do lugar. Oferecem uns para os outros suas energias desequilibradas e se tornam um bando de espíritos sofridos. Naquele filme mostrado por Irmã Maria, divisamos os lugares onde não nos foi possível chegar. Quem são eles? Perguntei. Ela me respondeu. Aqueles que só levam vantagem quando no corpo físico. Meus irmãos, o Vale do Sofrimento, composto de espíritos esfarrapados, esqueléticos, era uma dolorosa realidade. Irmã Sophie, aproximando-se de mim, disse: o homem tem tudo para ser feliz, mas nunca está contente com o que possui, mas depois terá de colher o que plantou. Terminado o filme, despedimo-nos daqueles irmãos, levando no coração o amor de agradecimento a Deus, por Ele um dia ter nos criado. É lamentável que o homem não reflita sobre a vida e amontoe iniquidades na sua bagagem, trazendo para o mundo espiritual uma rede de ódio e egoísmo, que o mantém prisioneiro nesses vales de sofrimento. Enquanto o homem não se tornar bom, existirão esses lugares tenebrosos. Volto a repetir, as casas espíritas precisam conscientizar-se da educação doutrinária. De nada adianta reerguermos templos e não curarmos almas.
A doutrina é a água viva que dá ao homem encarnado o passaporte para a paz. Os centros precisam ressuscitar os mortos, dando a cada frequentador a certeza de que só a caridade salva. Que enquanto buscarmos as casas espíritas e continuarmos presos aos bens materiais, longe estaremos ainda de amarmos a doutrina espírita, que é o Cristo esperando por nós. Só existe obsessão porque o homem ainda não é bondoso. Se a doutrina nos ressuscitar, seremos libertados, e a liberdade se chama paz. Capítulo 23. Colônia Azul, cidade e escola dos nascidos mortos. Não consigo ficar indiferente ao ver alguém sofrendo. Presenciar as consequências do erro humano foi demais. Aquele lugar mexera comigo. Pensava, por que o ser não procura viver bem, respeitando o espaço do seu próximo? Seria tudo mais fácil, mas as pessoas gostam de sofrer, falou Lelis novamente, junto a nós. Aproximando-me de Zeus, perguntei, irmão, observei no vale que, mesmo sendo portador de pesadas vibrações, alguns espíritos volitavam. Julgava eu que só fosse possível volitar os espíritos bons. Luiz, a volição é conquista dos que desenvolveram o poder mental. Mesmo aquele possuidor de fluidos pesados, devido à sua baixa vibração, pode volitar, seja desenvolveu sua potência mental. Se o irmão prestou atenção, percebeu que volitam com dificuldade. A imperfeição cortou suas asas. Mas em lugar onde muitos se arrastam, é uma glória dar um voo, mesmo que rasante. Sabe, Zeus, eu ainda sinto dificuldade em volitar. Gostaria que me desse uma aula para transmitir aos meus leitores. A volição se processa através da ação dinâmica da vontade. É ela que atua sobre a energia mental. Para isso, precisamos educar a mente. A disciplina fortalece a mente, e esta, energizada, pode alcançar os pontos desejados. Você aconselha o homem a desenvolver sua força mental? Não no sentido do que estamos falando. De nada vale ao espírito sua força mental se ela está desequilibrada. O bom seria se o homem desenvolvesse a mente para o bem. Aí sim, quando liberto do corpo físico, transformar-se-ia em um pássaro livre e feliz. Notei que aqueles que ali volitavam sentem-se como reis. Zeus sorriu. Por isso, é bom todos estudarem e desenvolverem o coração. Só o amor dá ao homem a paz. Se conhecer o seu metabolismo, o homem chegará ao ponto máximo de fortalecimento da mente, que lhe vai ajudar muito a libertar-se do corpo físico. Entretanto, fortalecer a mente para escravizar alguém é como cursar uma faculdade de medicina e depois se tornar aborteiro. Não tem valor algum. Recordo-me sempre da dificuldade que tive em volitar, e hoje percebi que muitos dos trevosos volitam. Luiz, eles volitam, mas não saem do lugar. São aves de asas cortadas. Nada mais falamos. O vento soprava forte, quando Lelis, com sua voz aveludada, cantou esta canção. Maria, Maria, Mãe amada, não me deixes cair em tentação. Quero ser digna de ti. Acolhe-me em teu grande coração. Livra-me do egoísmo, da vaidade e da avareza. Segura, Maria, minha mão. Leva-me para longe da tristeza. Quero ficar ao lado de Jesus, irmão. Maria, Maria. Pareceu-me que todo lugar se curvou em respeito à mãe de Jesus. À medida que Lelis cantava, uma ondulação colorida nos envolveu. Aprontei-me para orar
por todos os que precisam. Quando reabri os olhos, notei que uma nova colônia despontava. Era a colônia azul. Lelis, intrigada com a minha indiferença, indagou: o que aconteceu? Por que a tristeza? Nada. Apenas me sinto cansado. Vou descansar um pouco. Ápila intercedeu, dizendo: está bem, podes descansar, mas enquanto ficares descansando, deixarás de aprender. Nada falei, porque já pedíamos abrigo à colônia e seus portões floridos abriam-se para nos acolher. Descortinou-se aos nossos olhos um jardim em flor, onde os meus hotes compunham, junto às rosas, um buquê divino. A colônia era pequena, mas muito florida. Quem nos recebeu foi Carlito, levando-nos para a ala 9, onde Francis nos esperava. Sejam bem-vindos à nossa colônia. Espero que tenhamos elevação para bem acolhê-los. Examinava cada detalhe daquele belo lugar, curiosamente sendo advertido por Aloísio. Cuidado, muito cuidado. A curiosidade é um desequilíbrio mental. Desculpe, é que a gente vem de um lugar tão triste que é difícil acreditar que aqui no umbral existe esse pedaço de céu. Francis conversou com os médicos e pediu a Joaquina para nos levar até o Campo das Violetas. Segui o grupo sem muito entusiasmo, mas à proporção que nos aproximávamos, o perfume ia nos inebriando sob a luz do sol, não muito intensa. Passamos por uma cascata, cujas águas cristalinas nos reconfortaram. Todos estavam alegres. Só eu não estava bem. A tristeza me corroía o coração. Permaneciam em minha casa mental as fisionomias desesperadas do vale. Misael me aplicou um passe e logo me vi livre da tristeza. Chegando ao local das violetas azuis, fomos bem recebidos por Constança, que nos dava explicações de tudo. O salão era composto de muitos berços e carros de bebê. As crianças eram bem pequenas, mas muito bem tratadas pelas enfermeiras. Estava curioso para saber algo sobre elas, quando o irmão Lourenço esclareceu. Esses irmãos foram abortados inconscientemente pelas mães por excesso de medicamento, fraqueza uterina ou mesmo câncer, ou a própria vontade dos bebês que não queriam voltar à carne. E pode isso acontecer? Sim. Em muitas ocasiões a gravidez é efetuada, mas não consegue atingir os 9 meses. Este recanto fortalece os fetos para a nova descida à carne. Por que ocorrem essas rejeições? Como já disse, vários fatores as originam, porém o mais comum refere-se aos bebês que não querem reencarnar. Muitos por terem sido rejeitados. Perguntei se podia pegar Lisandra no colo e, ao fazê-lo, gritou tanto que quase saí correndo. É difícil de acreditar, mas ali estava, no plano espiritual, uma colônia de crianças, uma das maternidades divinas. Todo o grupo admirava o lugar que nem parecia estar alojado no umbral. Tal a paz ali reinante. Depois de visitarmos o pátio, fomos levados até a sala de estudos, onde se preparava mais uma reencarnação. Comentei com Aloísio: o departamento é fogo. Está em muitos lugares, por isso, a negada não pode bobear. Todos fizeram força para não rir e confesso que fiquei envergonhado, porque a irmã Joaquina acrescentou: Deus é bom. Por isso ele não cansa de nos chamar ao trabalho. A equipe passou a examinar os prontuários daqueles espíritos que foram abortados por vários fatores. No desencarne, como na reencarnação, o espírito passa por uma experiência marcante. É como um salto bem alto
de um plano para outro. Assistimos aos filmes projetados e um deles relacionava-se com Lisandra. Vimos-la em tamanho normal, uma senhora de seus 60 anos, sendo unida ao útero materno e este composto de fortes correntes eletromagnéticas, ia reduzindo-a. O espírito de Lisandra, aconchegado ao seio materno, iniciava o trabalho divino da formação do seu corpo carnal. Mas percebemos que o espírito, mesmo com a veste perispiritual reduzida, enfrentava momentos dramáticos. Na sua mente, bem viva, encontrava-se guardado o passado e o que ocorrera em encarnação anterior. Notamos a indecisão daquele espírito. Vou ou não vou? E na mente de Lisandra surgiam fatos que a levaram a desistir da nova encarnação. Então, tudo fez para retornar ao plano espiritual. Assistimos naquele filme ao bloqueio mental de um espírito que não desejava mais renascer. Ele, o espírito, é que aglutina sobre a veste perispiritual os elementos que darão vida ao físico. Bloqueadas as energias, o físico vai ficando doente e a mãe aborta. Que danadinha! Isso mesmo, Luiz. O espírito não sabe o mal que está fazendo a ele mesmo. Esta colônia tenta ajudar estes irmãos. Graças a Deus, só estamos tendo vitórias. Irmã, todos eles foram inimigos dos pais? Não. Muitos destes espíritos sofreram no corpo físico doenças cruéis, o abandono ou mesmo o aborto. Desculpe essa pergunta, mas se existem outros meios de reencarnação, por que esses espíritos doentes voltam dessa maneira? Já presenciamos a redução perispiritual feita pelo próprio espírito. O espírito comandado a sua redução e chegando ao ponto desejado. Tudo isso pela força mental. E por que, sendo Lisandra um espírito repleto de neuroses, não usaram tal método? Muito boa sua pergunta, Luiz Sérgio. E fácil de ser respondida, interveio Isis. Recorde que o espírito de Lisandra, por estar perturbado, não possui força mental suficiente para ajudar os técnicos na sua redução perispiritual. Não se esqueça também de que no seu livro Lírios Coloridos, você demonstrou que cada caso de desencarne é um caso. O mesmo se dá no reencarne. Em ambos há um choque biológico, mas devemos dar graças a Deus por vivê-lo. Ficamos ainda muito tempo na colônia e antes de nos retirarmos, caminhamos para um jardim muito florido e perfumado, deliciando-nos com a paisagem. Desejei rever Lisandra e ela me sorriu como se me pedisse desculpa. Abracei-a com carinho, demonstrando-lhe o quanto a queria. Outros contatos ainda tivemos com os abortados. Despedi-me de Francis, beijando sua mão. Irmã, quando eles voltarão ao plano físico? Perguntei. Então, estão programados 200 reencarnações para este mês. Tudo isso? Meu filho, isso é o mínimo que já tivemos. Essa colônia tem recebido mais irmãos do que os que encaminhamos para o corpo físico. Os abortos violentos também têm atingido esses seres. É mesmo, irmã? E eles precisam tanto de uma veste carnal. Ela sorriu, perguntando-me: Irmão, vai embora sozinho? Não, falei olhando ao meu redor. Só então percebi que estava sozinho. Pedi desculpas a Francis e saí em busca dos outros, mas o lugar era um convite ao passeio. As casas pareciam colégios muito bons, todos eles ornados por flores, onde predominavam as roxas, azuis e brancas. Os lagos molduravam aqueles edifícios escolas. Parei para apreciar as crianças que corriam a brincar.
A luz era tão suave que me recordei do outono em Brasília. Estava inebriado, feliz da vida, quando ouvi meu nome. Sérgio! Era Kelly, que me chamava decentemente. Ao me aproximar dela, indaguei. Todas essas crianças são abortadas? Sim, mas elas me parecem tão belas, alegres e felizes, dão a impressão de que amam este lugar. Sim, amam tanto que relutam em voltar à terra. Irmã, estou meio confuso. Essas crianças são as chamadas nascidas mortas, as que não chegaram ao término da gestação, não é mesmo? Sim, Luiz. E por que elas me parecem diferentes? Porque nessa colônia escola estão banhadas pela luz do Evangelho. Mas é crime a mãe abortar. Não será crime também o espírito interromper sua gestação? Aquele que pratica um aborto não é doente. Essas crianças são espíritos doentes, que ao terem contato com as verdades, entram em estado de desespero. Aqui estão sendo tratadas para reencarnar bem, e para isso estão sendo instruídas por excelentes mestres. Note que não crescem, atingem apenas um certo tamanho. Elas vêm para cá para aprender em primeiro lugar as coisas espirituais. Só depois é que receberão a educação terrena. Quanto maior o aproveitamento da criança, mais depressa será levada a nova reencarnação. Não se esqueça de que todas elas são filhas da terra. E mesmo recebendo no plano espiritual auxílio com excelentes mestres, faltam-lhe experiências terráqueas e terão de voltar para adquiri-las. Noto, Kelly, que aqui o livre-arbítrio funciona, não é mesmo? Sim, meu amigo. Agora vamos embora. O grupo nos espera. Assim, fomos deixando para trás aquelas alamedas floridas, uma cidade-escola, onde as crianças recebiam de Jesus aulas divinas. Mesmo sendo uma colônia dos nascidos mortos, mostrava-se bem viva. O vozerio alegre das crianças soava em nossos ouvidos como um grito de liberdade. A colônia azul era um pedaço do manto de Maria agasalhando aqueles espíritos infantis. E a luz brilhante que pairava sobre o aconchegante lugar partia certamente dos olhos iluminados de Jesus. As cascatas que banhavam aqueles corpos diminutos só podiam vir das águas da vida eterna. Um dia, Jesus mostrou à terra a importância da água, banhando-se no Jordão, oferecendo-nos a lição de que precisamos dela para tirar as marcas encardidas da imperfeição. Ele, ser puro, mergulhou nas águas para nos ensinar que precisamos mergulhar para renascer em novo ser. Reencontramos os outros e logo as dificuldades surgiram, porque já não estávamos na colônia azul, e sim varando as barreiras violentas dos umbrais. Em certo momento, paramos, e a voz de Zeus se fez sonora aos nossos ouvidos em prece comovente. Pai amado, amado Pai, sê bendito, Senhor, porque criaste todas as tuas criaturas, concedendo-lhes o poder do conhecimento. Abriste o cofre da sabedoria e entregastes a cada um dos teus filhos a chave. Perdoa-nos se ainda não a usamos, se ainda os nossos pés resvalam no lodo das nossas iniquidades. Dá-nos, Senhor, a coragem, a perseverança para andarmos em tua direção, mesmo lutando contra as adversidades. Não nos deixes cair nas estradas da tentação. Dá-nos a proteção de Pai, para que os nossos espíritos possam galgar o monte da consciência tranquila. Seja, por acaso, a vaidade cegar-nos, faze, Senhor, com que a luz do teu coração retire esse argueiro cruel que aprisiona e destrói o ser. Deus de infinita sabedoria e bondade,
Dá-nos a serenidade, o amor e a fé, que cada um de nós possa adquirir o poder da humildade para decolar em tua direção, levando na bagagem os ensinamentos do teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Sabemos que nos aguardas e que, como bom Pai que és, preparas para todos nós um banquete repleto de bênçãos. Esperamos estar bem vestidos, dignos das tuas mãos abençoadas. Simples e inocentes, não poderemos mais ser, mas esperamos estar cobertos com a luz da reforma íntima, para que no momento em que nos fitares, sintas em nós um novo ser, como sempre desejaste. Pai, faze de cada um dos teus filhos uma estrela, pequenina que seja, mas cujo brilho enfeite o reino de amor e paz que criastes para todos os seres, orgânicos e inorgânicos, filhos do teu coração. Nós te amamos, Senhor.